Bom dia, gente. Hoje a gente vai começar um conteúdo novo, tá? Então, o que é esse conteúdo novo, né? Por que é um conteúdo novo? Então, a gente vai ver escoamento viscoso e incompressível, tá? Então, até agora, a gente estava trabalhando com fluidos não viscosos. Então, a gente desprezava o atrito. Como assim? Então, um fluido viscoso para um não viscoso é você comparar água com óleo, tá? Então, o que é a viscosidade? É a resistência do fluido à deformação por cisalhamento. Então, se eu tenho uma poça de água aqui e daí eu coloco minha mão em cima e puxo para cá, ela se comporta de um jeito diferente de se, por exemplo, tem uma poça de óleo, coloco a minha mão e coloco ela para lá, estou aplicando uma força de cisalhamento. Então, o comportamento das duas é diferente. Então, a água tem menos resistência a cisalhamento do que o óleo. Então, isso que é a viscosidade, é a resistência do fluido a se deformar por cisalhamento. Então, por que isso é tão importante? O que muda tanto? É o seguinte, então até agora, como a gente estava trabalhando com fluidos não viscosos, então não tinha atrito. Então, a água escoando numa tubulação era igual a um óleo escoando numa tubulação. O comportamento era exatamente o mesmo, era igual ao ar escoando numa tubulação, não fazia diferença. Tá? Então é isso que tem a ver agora a viscosidade. E por que isso é tão importante? Porque como agora a gente vai ter as forças viscosas, vamos levar em consideração, então o atrito vai ser muito importante. Então se perde muita energia pelo atrito que o fluido tem. Tá? Então, entendemos o que é viscosidade e a partir de agora a gente vai sempre levar em consideração a viscosidade, tá bom? Então, os estudos que a gente fizer a partir de agora é levando em consideração essa viscosidade. Tá? Só que tem uma maneira da gente conseguir estimar se a viscosidade é importante ou não. Tá? Então, como assim? Então, a gente consegue estimar se as forças viscosas são ou não desprezíveis, se a gente precisa levar elas em consideração, com base em, comparado com as forças de pressão, com base em um número chamado número de Reynolds. Então, o que a gente vai fazer? O que acontece aqui? Então, vamos pensar, se a gente tem aqui um fluido escoando dentro de uma tubulação, tá? E as forças viscosas elas forem muito fortes em comparação às forças de pressão, então o fluido tende a se manter com um comportamento mais uniforme, mais de camadas, tá? Agora, por exemplo, se a gente tem isso, vamos pensando no óleo, então o óleo vai escoar de uma maneira bem organizada. E se for o ar é de uma maneira bem caótica. Então, quem fala isso para nós é esse número chamado número de Reynolds, que ele compara o quê? A força de pressão com a força devido à viscosidade, tá bom? Então, se o número de Reynolds ele é alto, significa que os efeitos viscosos são desprezíveis. Então se der número de Reynolds alto, posso considerar a viscosidade. Não, a gente vai levar em consideração, mas o efeito da viscosidade é menor quando a gente comparar com os efeitos de pressão, ou seja, do fluido escoando, a pressão que eu estou aplicando no fluido. Tá? Quando o número de Reynolds é baixo, os efeitos viscosos são dominantes. Tá? Então, basicamente, número de Reynolds alto, um exemplo, né, que a gente normalmente tem um número de Reynolds alto, é o ar escoando, né? Então os efeitos viscosos são quase desprezíveis, então ele consegue escoar de uma maneira bem simples, né? Ele quase não se comporta de uma maneira bem organizada, então na maioria das vezes o número de Reynolds do ar ele é alto, e um exemplo de número de Reynolds baixo é o do óleo, né? Então a viscosidade ela tem uma forte influência. E o que é o Reynolds? É Rho VD sobre μ, ou densidade, V velocidade, D o diâmetro, μ a viscosidade. Tá? Também pode ser escrito como VD sobre μ. E o que é o μ? É μ sobre Rho, que é a viscosidade cinemática. Então, Rho, μ e μ, eles são dados em tabelas, tá? Para diferentes fluidos. Então, beleza, entendemos o que é a viscosidade, a resistência do fluido a deformar por cisalhamento. Então, basicamente, um experimento bem simples é colocar aqui a água, colocar a mão em contato e fazer assim, coloco o óleo,
faz assim, então o comportamento é diferente. Tá? Então isso é viscosidade, resistência do fluido a deformar. Então, como que a gente consegue verificar se isso é importante ou não? Reynolds. Né? Então a gente, a partir de agora, sempre vai calcular o número de Reynolds. Tá? Por quê? Porque lá na frente a gente vai utilizar algumas equações que são função de Reynolds. Para cada faixa de Reynolds, a gente tem uma equação para utilizar. E, dependendo do número de Reynolds, a gente consegue classificar o escoamento em laminar ou turbulento. Como assim? Então, a gente acabou de ver aqui, ó, efeitos viscosos expressivos, efeitos viscosos dominantes, número de Reynolds alto, número de Reynolds baixo. Então, para não ficar falando isso, basicamente o que foi feito é número de Reynolds alto, então chamou o escoamento de turbulento. Já vou explicar o que é. Número de Reynolds baixo, laminar. Tá? Então, dependendo do número de Reynolds, a gente consegue classificar em laminar ou turbulento. Mas o que é laminar e o que é o turbulento? Tá? Então, um exemplo bem fácil de vocês verificarem isso é abrir uma torneira. Se vocês abrem uma torneira com uma vazão bem baixa, vocês vão ver que vai ser um fio de água bem organizado, bem certinho, tá? A água vai escoar de maneira suave e organizada, camadinha por camadinha, bem certinho. E se eu aumentar a vazão? Então eu vou lá e aumento a vazão, né? Aumento lá, giro minha torneira. O que vai acontecer? A água vai começar a se comportar de uma maneira bem caótica, né? Ela não vai sair mais certinho, ela vai sair indo para um lado, para o outro, e você não consegue prever qual que é o comportamento dela, né? Então, de maneira bem suave, organizada, camadinha por camada, laminar. De maneira agitada, caótica, esse é o comportamento do turbulento. Então, laminar. Efeitos viscosos dominantes. Então, vamos lá. Então, se ela sai certinho, organizada, significa que a viscosidade está ali predominando. Então, ela não deixa o fluido conseguir escapar. Turbulento. Então, a vazão é tão alta que, digamos assim, as forças de pressão conseguem suportar as forças da viscosidade. Então, o fluido se desprende, consegue ir de um lado para o outro. Tá bom? Então agora eu vou mostrar o que eu estava falando de comportamento organizado e de comportamento caótico num experimento bem simples, que é abrir uma torneira. Então se a gente abre com uma vazão muito baixa, olha só, comportamento bem organizadinho, então escoa de uma maneira bem organizada. Se eu começo a aumentar, já começa a mudar o comportamento. Se eu aumento muito, já fica completamente caótico. Então, isso é a definição. Então, isso é o que realmente mostra o que é um escoamento laminar e o que é um escoamento turbulento. Então, definição, né? Um escoamento laminar é aquele no qual as partículas movem-se em camadas lisas ou lâminas. Tá? Então, daqui a pouco eu vou fazer um exemplo e vai dar para entender bem isso aí. Um escoamento turbulento é aquele no qual as partículas se misturam rapidamente enquanto se movimentam. Então, um fluido está vindo por aqui, o outro está vindo por aqui, então é como se fosse uma bagunçona, ele é completamente caótico, né? Então, elas se misturam rapidamente enquanto se movimentam devido a flutuações aleatórias no campo de velocidade. Então, o comportamento é bem aleatório, é muito difícil você prever. A partícula está aqui no comportamento turbulento, agora obrigatoriamente ela vai estar aqui. Não. Você não consegue saber certinho onde ela vai estar, tá bom? Então, existe um experimento que mostra bem isso, que é o experimento de Reynolds, tá? Então, depois, vou passar ele aqui na sequência para vocês conseguirem enxergar isso aqui, ok? Então, vamos lá.
Então, só para terminar essa parte aqui, para a gente entender o que é laminar turbulento, e um outro nome chamado transição, que eu já vou explicar. Então, o laminar ele tem linhas de corrente suave e movimento ordenado. Então, olha aqui, ó. Então, as linhas aqui, né? Completamente suave, né? E ordenado, seguindo aqui, né? Então, é como se a gente tivesse, ó, várias camadinhas, né? Então, um comportamento bem uniforme. E o turbulento? Flutuações de velocidade e movimento altamente desordenado. Então, olha aqui, ó. Então, aqui a gente tem o turbulento. Então, completamente caótico e desordenado. Um sobe, outro desce, um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Então, eu não consigo saber o que está acontecendo. Então, ele se move mesmo de uma maneira bem caótica e desordenada. Tá bom? Então, laminar relacionado aqui, lembrando que a gente está relacionado com número de Reynolds, né? Então, baixos números de Reynolds, altos números de Reynolds. Então, chegou no Reynolds X, ele já parte desse comportamento para esse comportamento? Não. Tem uma região em que ocorre essa mudança, que é a região de transição. A mudança de laminar, então, de comportamento laminar para um comportamento turbulento, não ocorre repentinamente, né? Então eu cheguei nesse valor de Reynolds, a partir de agora ele vai ser completamente turbulento. Não. Ela ocorre ao longo de uma região em que o comportamento oscila entre turbulento e laminar. Essa é a região chamada de região de transição. Então, a partir de quando, né, que a gente tem essa mudança do comportamento em que eu deixo de ser completamente laminar e começo a ter um comportamento turbulento, né? Então, que eu entro nessa região de transição. É a partir do Reynolds crítico, tá? Então, até esse Reynolds crítico, o comportamento é completamente laminar. A partir desse Reynolds crítico, eu começo a ter um comportamento turbulento, mas ainda tenho alguma coisa laminar. Então, para um tubo circular, um escoamento dentro de um tubo circular, o Reynolds crítico é 2300. Então, a gente tem Reynolds 2300 menor que esse valor laminar. Entre 2300 e 4000, é mais ou menos o que os estudos mostram, a gente tem a região de transição. E acima de um Reynolds de 4000, a gente tem um comportamento turbulento. Então, essa mudança de laminar para turbulento, ela não ocorre de uma hora para outra. Então, ocorre dentro de uma região chamada região de transição, em que a gente ainda tem um comportamento laminar, mas também já tem um comportamento turbulento. Quanto mais próximo de 2300, mais próximo do laminar. Quanto mais próximo dos 4000, mais próximo do turbulento. Beleza? Lembrando que número de Reynolds é O VD sobre Mi ou VD sobre Mi. Ok? Então, aqui eu acho que ficou bem claro o que é escoamento viscoso, qual é a importância da viscosidade. E agora a gente vai começar a trabalhar com a equação que a gente estava vendo, que era de Bernoulli, levando em consideração a viscosidade. E o que isso vai mudar? Vai mudar que agora a gente tem um atrito ocorrendo ali. Entre quem? Entre o fluido e a minha parede. Então, se eu tenho um atrito ocorrendo aqui, eu vou perder um pouco de energia para cá. Então, isso aqui tem que levar em consideração no cálculo da equação de Bernoulli. Que a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, vamos continuar. Então, a gente já entendeu o que é escoamento viscoso e agora a gente vai começar a trabalhar com isso. Então, qual é o nosso foco? O nosso foco é trabalhar com escoamento em tubos e dutos e o objetivo é calcular a perda de carga. O que é a perda de carga? É a parcela de energia mecânica do escoamento que é convertida em energia térmica por causa do atrito viscoso. Como assim? Então, olha, que a gente tem o escoamento do fluido, certo?
Como agora a gente está levando em consideração viscosidade, consequentemente o atrito, eu vou ter um atrito entre o fluido e a minha parede. E o que vai acontecer? Atrito gera calor, certo? Então, parte da energia, devido ao escoamento, a energia mecânica do escoamento, vai ser convertida em energia térmica, tá? Por causa do atrito. Então, isso que é a perda de carga. Quanto de energia eu perdi daqui até aqui, por exemplo, devido ao meu atrito, ok? Então, só isso, tá? Então como a gente está trabalhando com viscosidade, então agora a gente vai levar atrito em consideração. E uma forma de calcular, né, quanto eu estou perdendo de energia por causa do atrito é a nossa perda de carga. Beleza. E como eu calculo a perda de carga? A perda de carga é devida a dois fatores, tá? Então, quais são esses dois fatores? Então, existe a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Qual que é a diferença entre elas? Então, vamos lá. A distribuída é devido ao atrito viscoso ao longo da tubulação. Então, esse atrito aqui, fluido com parede. Isso é perda de carga distribuída, é uma perda de carga que vai sendo distribuída ao longo do caminho, tá? Então, atrito do fluido com uma parede no escoamento de uma tubulação, tá? E o que é a perda de carga localizada? Devido aos acessórios nas tubulações, como válvulas, curvas e T's. Como assim? Então, vamos lá, olha aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um tubo que faz uma curva, e sai por aqui. Então, esse primeiro termo seria o quê? Perda de carga distribuída, o atrito que eu tenho daqui até aqui. Aí ele faz uma curva. O que acontece? Quando ele faz essa curva, aí eu tenho uma perda de carga localizada, porque agora o atrito não é só por causa do escoamento. Agora a perda de carga não é só por causa do atrito com a parede, é também pela mudança de direção. Então eu mudei a direção, vou fazer com que o fluido que está vindo aqui, ele bata para depois vir para cá. Então, perdi energia. Então, isso seria localizado devido ao que? Válvulas, curvas, T's, qualquer coisa que mude uma configuração de reta. Por exemplo, se eu estou vindo reto e daí aumentei aqui. Opa, minha tubulação. Daqui até aqui, distribuída. Aqui, uma localizada devido à expansão. Daqui para frente, distribuída de novo. Então, igual aqui, ó, distribuída, localizada. Distribuída, localizada. Distribuída, localizada e distribuída. Localizada e distribuída também. Então, aí eu vou ter distribuída, localizada, distribuída, localizada, distribuída, localizada. A distribuída, função do meu caminho. A localizada, função dessa configuração. Se for uma válvula, se for uma curva, se for um T. Então, é isso. E o que é essa nossa perda de carga total? Por exemplo, aqui seria a soma de todas as parcelas. Como assim? Eu iria somar todas as parcelas da distribuída e todas as parcelas aqui devido à minha localizada. E assim eu ia ter o quanto de energia eu estou perdendo em todo esse caminho devido ao atrito. Ok? Isso que é a perda de carga, tá bom? Então vamos lá, então vamos começar a trabalhar com isso, né? Então, perda de carga distribuída e fator de atrito. Então agora a gente vai começar a trabalhar com a equação de Bernoulli e modificando ela para incluir perda de carga. Então eu tenho aqui, ó, um duto horizontal de diâmetro D, escoamento permanente, fluido incompressível, considerando nesse primeiro momento sem perda de carga localizada. Então eu tenho esse caso aqui, ó, P1, V1, distância L, P2, V2, para um diâmetro D. Se eu aplicar Bernoulli, posso, né? Escoamento permanente, fluido incompressível, e não estou considerando os atritos, né? Então, GZ1 mais B1 quadrado mais P sobre ρ
vai ser igual à mesma parcela do outro lado. Então é aquilo que a gente já aprendeu, né? Eu posso fazer entre uma mesma linha de corrente. E se agora a gente considerar um atrito viscoso na parede, como é que vai ficar essa equação? Lembra que eu falei que a gente tem que pensar nessa equação de Bernoulli como se fosse um balanço de energia, né? Então, energia potencial, energia cinética, energia devido à nossa pressão ali no escoamento. Então, o quanto eu tenho de energia aqui tem que ser igual ao quanto eu tenho de energia aqui. Então, antes de considerar o atrito, sem problema, exatamente os mesmos termos. E agora? Agora o que vai acontecer? Eu vou perder um pouco de energia por causa da minha parede. Então, se eu vou perder um pouco de energia por causa da parede, eu tenho que levar em consideração. Então, agora vai ser o quê? GZ2, né? V quadrado 2, mais peso 2 sobre ρ, mais o quanto eu perdi aqui. Então, a energia tem que se conservar. Então, eu vou ter o que aconteceu nesse ponto vai ser igual ao que acontece nesse ponto, mais o quanto eu perdi no caminho. Basicamente é isso. Então agora a gente consegue colocar aqui a nossa perda de carga distribuída, né? Então vamos lá, a gente vai trabalhar com essa equação aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é essa perda de carga distribuída e como que eu consigo achar ela. Porque até agora, olha só, se a gente aplicar essa correlação, a única coisa que eu estou fazendo é achar o HL. Mas tem uma maneira de utilizar aqui. É dado o HL, né, um cálculo para você encontrar o HL, para daí sim você encontrar alguma outra variável que você deseja aqui. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Tá? Então a gente chegou nessa equação aqui, que seria basicamente a equação de Bernoulli, considerando agora os efeitos da viscosidade. Então, só lembrando que a gente tinha escoamento nessa tubulação. Então, a energia tem que se conservar. Então, vamos lá. Se nós considerarmos, né, que é o mesmo tubo, então ele tem a mesma área. Se tem a mesma área, velocidade V1 é igual a velocidade V2. Beleza? O que mais? Se a gente pegar na mesma altura, Z1 igual a Z2. Então a gente consegue simplificar, né? Z1, Z2, V1 e V2. E eu fico só com P1 sobre ρ, vai ser igual a P2 sobre ρ, mais HL, que seria a perda de carga distribuída. Tá bom? HL é energia por unidade de massa. Tá? Mais para frente a gente vai aprender essa equação escrita de uma outra forma. Tá? Mas por enquanto a gente fica nessa aqui, que é energia por unidade de massa. A gente pode isolar o HL e a gente teria que a perda de carga distribuída, né, seria igual à queda de pressão P1 menos P2 ao longo de uma determinada tubulação. Então, perda de carga distribuída pode ser expressa como a queda de pressão em um tubo horizontal de área constante entre duas seções. Tá? Mas o nosso objetivo nunca é ficar calculando qual que é o HL, né? Então, geralmente a gente vai ter um P1, um V1, um P1 e, por exemplo, está querendo saber qual que é o P2. Então, a gente tem que estimar esse HL. Então, já teve alguém que fez isso, tá? Então, o HL ele vai ser encontrado a partir daqui, ó. A perda de carga distribuída pode ser calculada pela equação de Darcy, tá? Em que a perda de carga distribuída vai ser igual a F, que é o fator de atrito, tá? Então, F é o nosso fator de atrito, vezes o comprimento L da minha tubulação, vezes a velocidade dividido por 2T, tá? Então, da onde que veio isso, né? Então, F, né, que a gente utiliza aqui, ele vem de experimento. Então, fez-se diversos experimentos, variando a vazão, consequentemente o número de Reynolds, e rugosidades e diâmetros. E conseguiu-se mapear uma vastidão de
fator de atrito F. Tá? Então agora eu só vou numa tabela e consigo pegar lá qual que é o meu F. Tenho o meu F, faço o cálculo e consigo achar aqui então qual que vai ser o meu Hzinho L e consigo empregar nessa correlação. Tá bom? Então F foi determinado experimentalmente em função de Reynolds, lembrando de que Reynolds é ρ VD sobre μ, né? E ele é função também, então se é atrito, tem que ser função de quem? Rugosidade E, tá? Mas por que o D? Então vamos olhar aqui, ó. A gente usa para o cálculo a rugosidade relativa, tá? Então F é baseado em Reynolds e rugosidade relativa, que é a razão entre rugosidade e diâmetro. Então olha aqui, ó. Eu tenho uma determinada rugosidade média E e um determinado diâmetro D. E se eu fizer isso aqui, ó, e utilizar a mesma rugosidade? Olha só. Então, essa rugosidade que nesse caso a gente poderia considerar baixa, aqui eu já não posso considerar baixa, né? Então, o que eu tenho que trabalhar, né, quanto vai influenciar a rugosidade, depende também do meu diâmetro. Então, eu trabalho com uma razão entre rugosidade e diâmetro, tá? Então, como que a gente encontra esse fator de atrito que já foi mapeado, tá? A gente encontra ele no diagrama de Muth, tá? O que é o diagrama de Muth? Então, está aqui para vocês estudarem, tá? Diagrama de Muth é um diagrama, tá, bem grande, em que aqui a gente tem fator de atrito, desse lado a gente tem rugosidade relativa e a gente tem várias curvas assim para cada uma dessas rugosidades relativas, tá? Então aqui é uma rugosidade relativa, aqui é outra, e aqui nesse eixo a gente tem um número de Reynolds. Então, por exemplo, calculei, minha rugosidade relativa deu 10, aqui 5, vamos supor, e aqui 1. Deu 10, então eu vou utilizar essa linha aqui. Calculei meu número de Reynolds, OVD sobre μ. Então, esse é o meu fator de atrito. Calculei o número de Reynolds e caiu aqui. Esse aqui é o meu fator de atrito. Minha rugosidade agora ela é de 1. Tá? Então, minha rugosidade é de 1 e meu Reynolds é o mesmo desse aqui. Aqui é o meu fator de atrito. Vamos com esse aqui, ó. Então, rugosidade 1, mesmo Reynolds. Aqui é o meu fator de atrito. Tá bom? Então, basicamente é assim que se utiliza o diagrama de Muth. Só que quando o escoamento é laminar, eu não dependo mais da minha rugosidade, tá? O diagrama ele mostra isso aqui, ó, uma linha reta, tá bom? Então, como a gente tem aqui uma linha reta, por quê? Porque em laminar a gente depende apenas do Reynolds. Essa linha é 64 sobre Reynolds. Então, vê lá que o escoamento é laminar. Por exemplo, o número de Reynolds deu 1000. A gente sabe que até 2300 é laminar. Então, deu 1000. Sem problema. 64 sobre 1000. Achei o meu fator de atrito. Então no laminar não importa qual que é a rugosidade? Não importa. E no turbulento? O número de Reynolds deu 10.000. Aí sim eu preciso achar a minha rugosidade. Porque em função da rugosidade, o fator de atrito varia consideravelmente. Tá bom? Então, laminar, nosso fator de atrito aqui é um valor que depende só de Reynolds. Para turbulento, aí ele é função de Reynolds e dessa razão. Então eu quero que vocês estudem um pouco esse diagrama de Muth, tá bom? Então eu vou passar aqui 2 casos para vocês encontrarem qual que é o fator de atrito desses 2 casos. Então a gente tem um Reynolds de 2000 e tem um tubo de concreto
com D igual a 20 centímetros. Então eu quero saber quem que é o F. Tá? Meu objetivo aqui é o F. Então eu quero que vocês façam aí e calculam quanto que vai dar o meu fator de atrito. Tá? O exemplo 2, exercício 2 aqui para vocês calcularem, é Reynolds igual a 10.000, um tubo de concreto de novo, com um diâmetro de 20 centímetros também. Quanto que vai ser o meu fator de atrito? Tá? Ah, mas professor, você não passou aqui a rugosidade. Né? Não tem problema, porque existe tabelado a rugosidade média em função do meu material. Por exemplo, tubo de concreto. Eu vou lá, concreto, rugosidade tanto, tabelado. Aço, tá, rugosidade tanto. Então, para cada material, eu vou ter ali uma rugosidade, tá? Que vem tabelada. Tem a rugosidade, tem o diâmetro, calculo a rugosidade relativa, que entra aqui. Tem o número de Reynolds, só sigo a curva e acho o meu fator de atrito, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua a partir daqui e agora sim, a gente vai começar a empregar essa equação aqui, tá? Então, eu quero que vocês façam isso aqui, estudem, tá? Como que usa o diagrama de Monte, então como que eu acho o fator de atrito em função de número de Reynolds e rugosidade, ok?